trabalhos, eu passo a palavra ao último expositor, o delegado Maurício Correale, e lembra Vossa Senhoria que tem em 20 minutos para fazer sua exposição. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora Nadine, que nos deu uma injeção de sonhos e ânimos hoje, Dr. Beto Vasconcelos, que é o secretário nacional de Justiça, a secretaria mais importante do Ministério da Justiça. Eu já trabalhei lá durante 3 anos. 80% ou mais do serviço que entra no Ministério da Justiça é para a SNJ. Cuida de estrangeiros, tráfico de pessoas, cooperação internacional. Tenho vinculado a ela o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. É a secretaria que administra sonhos. O senhor Antônio Torres, ouvidor da Secretaria da Justiça do Acre. Doutora Juliana Felicidade Armedi. Eu tenho uma mesma característica, senhoras e senhores deputados, uma mesma característica da doutora Juliana, que eu vou não acompanhá-la nesse sentido, que eu falo muito rápido também, então estou diminuindo um pouco a velocidade, né? Todas as vezes a gente observa, fazendo uma análise do discurso migratório, todas as vezes que nós começamos falas sobre estrangeiros, nós falamos sempre que o Brasil é um país de imigração, né? E o desfile de sobrenomes aqui bem evidencia isso, né? Bom, também todas as vezes que nós falamos da migração, o primeiro contato com esse assunto, ele é policialesco. Né? Então, o primeiro contato do estrangeiro é com a identificação datiloscópica, né? Com a identificação. Mas vamos falar aqui um pouco da questão de segurança pública a envolver o tema da migração. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem uma coisa didática, que quando eu fui trabalhar na secretaria, como assessor do então secretário, eu descobri 3 eixos dessa política, que um é o da repressão, o outro é o da prevenção e o terceiro é o do atendimento à vítima. Eu estava acostumado só com o eixo repressão, e aí fui entendendo outras coisas, assimilando alguns conceitos de direitos humanos para quando eu voltasse para lá poder aplicar, né? Então eu fui também do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo, e hoje de uma forma meio anfíbia, agora voltei para a minha instituição, estou lá no Departamento de Inteligência, estou representando hoje o secretário de Segurança Pública, o doutor Alexandre de Moraes, né? A questão de... Hoje a doutora Juliana falou, quantos haitianos estão em São Paulo? Não sei, né? Quem, onde, quando, como, por que aquele chamado epitâmetro de quintiliano, né? Como é que esse fenômeno, como é que a gente percebe esse fenômeno? Para percebê-lo, principalmente sobre o aspecto de segurança pública, nós precisamos de dados. Essa era uma das demandas do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, é a demanda do segundo, que é conhecer o fenômeno a partir de dados. E que isso reflita, a partir desse conhecimento, a política pública. E alguns dados que eu trouxe aqui depois levarão à minha conclusão como profissional de inteligência, na verdade, num tipo de conhecimento que a gente costuma chamar em doutrina de apreciação. Porque tem um outro tipo de conhecimento de inteligência que chama estimativa, que é uma previsão do futuro, mais ou menos. Talvez se a inteligência de Estado brasileira tivesse detectado por meio do conhecimento estimativa que poderia acontecer esse fenômeno migratório, algumas outras medidas poderiam ter sido adotadas evitando conflitos até, né? Mas hoje a questão do Pacto Federativo está organizada. A lei de refúgio, a lei 9474, tem um artigo muito interessante. O artigo 46, como está em tramitação a discussão do PLS 288, do Estatuto da nova Lei de Imigração, né, que vai substituir o Estatuto do Estrangeiro,
O artigo 46 traz alguma coisa que pode ser aplicada por analogia até. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetivará de forma planificada e com a participação de órgãos estatais e, quando possível, de organizações não governamentais, identificando áreas de cooperação e determinação de responsabilidades. É importante esse artigo. E é interessante que haja alguma coisa similar também na nova lei de imigração, para reforço do denominado Pacto Federativo. Então, eu estou falando aqui de inteligência, de dados, etc. E nós vamos falar... Eu fui buscar alguns dados, e essa questão ainda é fragmentada, né, doutora Juliana? Mas eu fui aos bancos de dados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, dos registros de ocorrência, de 2010 até ontem. Né? O senhor sabe quantos haitianos estão envolvidos em narcotráfico em São Paulo? 0. Nós temos, sabe quantas ocorrências de 2010 a 2015 envolvendo haitianos que, por alguma razão, foram parar em delegacia de polícia? 102 ocorrências, apenas. Em 72 dos casos, os haitianos são vítimas de furto, roubo, estelionato, perda de documentos, lesões corporais dolosas e acidente de trânsito. Em 13 casos, eles figuraram como autores. 4 furtos, 3 ameaças, 1 violação de domicílio, que, lendo o boletim de ocorrência, eu interpretei como um problema de comunicação, porque o cidadão, o nacional haitiano, entrou numa casa, mas procurando alguma coisa, não sabia se expressar, chamaram a polícia. Né? Uma situação de dano, uma situação de violência doméstica. 17 casos em que autores e vítimas são haitianos, ou seja, conflitos de violência doméstica, ou uma briga, alguma coisa assim. Agora, no universo no estado de São Paulo, 43 milhões de habitantes, na cidade, 11 milhões e meio de habitantes, ter 102 ocorrências, é interessante para a gente fazer uma apreciação até sobre o aspecto da análise que pode subsidiar uma política pública. Que conclusão que a gente pode tirar num primeiro momento dessas poucas ocorrências? Que eles não estão envolvidos em criminalidade. No entanto, demonstra a vulnerabilidade. Então, é a vulnerabilidade o germe da cooptação e da captação de vontades para explorações, etc. Então, em termos de segurança pública, os haitianos, por hora, não são um problema policialesco. Né? Não são um problema de polícia repressiva. Eles dizem respeito à prevenção. É a prevenção que entra aí nessa questão. E a prevenção reclama articulação. Né? E essa articulação tem que produzir conhecimentos. Até para saber, quando eu falo quem, onde, como é que eles chegam em São Paulo? Como? Quando eles chegam? Esses ônibus chegam às vezes à noite. Aí nós vamos verificar os boletins de ocorrência, numa análise. Eles já desembarcam e já são roubados na rodoviária. Mas como é que já sabe que já... Por quê? Que a empresa que traz, não desconfiando de ninguém, mas nós precisamos conhecer isso para acolher. O projeto de lei, o 288 aí do Senado, 2013, tem alguns princípios, né? Um deles diz lá que é o acolhimento humanitário, que são princípios que vão reger a política nacional de imigração do Brasil. Então nós precisamos dessa política que ela seja implementada logo. E o outro princípio é o princípio da não criminalização da imigração. Né? Então, se eu não criminalizo e eu acolho humanitariamente, eu tenho que acolher mesmo. Né? Então, essa pequena análise, ela mostra a vulnerabilidade e mostra que nós temos de agir articuladamente. Em São Paulo, eu trabalho no Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil. É um lugar onde todas as ocorrências do Estado são comunicadas 24 horas, trabalhando de dia e de noite. A cada 24 horas em São Paulo, o Código Penal inteiro roda. Né? Então, ali a diversidade criminal é fantástica. E nós distribuímos, acionamos os órgãos competentes e vamos detectando, que vão para a divisão de inteligência, para análise, as vulnerabilidades e encaminhamos para a Secretaria da Justiça, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é um departamento que, a meu ver, já pode ser cindido num outro. O PP, Proteção à Pessoa, ele pode ser um departamento, porque ali nós temos a Delegacia de Intolerância, ali nós temos a proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas,
a questão dos crimes contra a liberdade individual, a delegacia de tráfico de pessoas, então, a cisão, porque nós falamos no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, é uma coisa interessante, né? Aquele que já não é mais pessoa e aquele que ainda é sob situação de vulnerabilidade. Então, até para especializar essa função de polícia cidadã voltada à vulnerabilidade humana, né? Numa questão assim, só de conclusão e sugestão, nós temos, como eu falei, precisamos conhecer o fenômeno. Para conhecer o fenômeno, nós precisamos articular, precisamos de dados, precisamos de um monte de coisas. E existe no Ministério da Justiça uma ferramenta muito importante criada por lei, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e Drogas. A lei que criou esse sistema, o SINESP, é a Lei 12.681 de 2012, e o artigo 6º, inciso 3, precisa ser implementado. E eu tenho certeza que até a minha amiga eficiente, doutora Regina Mix, secretária nacional de Segurança Pública, na ampliação do SINESP vai incluir isso, porque o artigo 6º, inciso 3, diz: a entrada e saída de estrangeiros tem que fazer parte de um banco de dados. Mas, senhores parlamentares, precisa mudar também esse artigo de lei, a meu ver. Porque se eu tenho apenas a análise da entrada e da saída, o que acontece na permanência? Não é controlar o estrangeiro, nada disso. Mas eu preciso saber onde estão as populações vulneráveis, o que é possível fazer por elas. Se eu tenho um banco nacional de dados e ele já existe, ele precisa subsidiar as demais ações, inclusive da Secretaria Nacional de Justiça, cuja grande demanda é de dados, né? Então a gente precisa conhecer o fenômeno. Concluo a minha fala dizendo que a segurança pública é muito mais que polícia, né? No atual estágio do caso dos haitianos em São Paulo, ainda não é uma questão na atualidade de polícia judiciária. É uma questão de prevenção. E para prevenir, nós precisamos articular e ter dados para tanto. E também como sugestão para os senhores deputados, que na reunião de comissão, etc., que sejam instadas as polícias civis e militares do Brasil a colocarem nas suas matrizes curriculares o direito de estrangeiros. Porque existe uma falsa percepção que estrangeiro é só problema da Polícia Federal. Não é, né? A Polícia Federal cuida do ingresso, da documentação, da identificação. Mas nós, outros policiais civis, militares, nós lidamos com os estrangeiros, com os migrantes, na realidade dos fatos, nas delegacias de polícia e tal. Então, às vezes, a falta da percepção do outro pode levar a um atendimento inadequado e aumentar, por exemplo, um processo de revitimização, né? E estimular, por fim, leis que adotem um novo ramo aí do direito administrativo, que é o direito administrativo sancionador. Da mesma forma que em crime organizado, lavagem de dinheiro, hoje nós falamos que é preciso estrangular financeiramente as organizações criminosas, é preciso asfixiar administrativamente empresas e entidades que usam o ser humano como mercadoria e algo a ser explorado. Então é preciso estimular leis que cassem as inscrições estaduais e que aniquilem aqueles que exploram seu semelhante. Muito obrigado. Bem, encerradas as exposições, de acordo com o disposto no artigo 256, parágrafo 5º, eu farei agora, como autor do requerimento, uma breve consideração e depois abrirei a palavra para os parlamentares inscritos. Lembrar os parlamentares que também estão inscritos na lista de perguntas. É fato que o Brasil é um país que tem por tradição acolher quem nos procura. Eu acho que todos nós, e acho que sem exceção, nós temos raízes fora do nosso território, do território nacional. É fato também que esse movimento migratório, e em muitas situações, o Brasil é visto por nacionais de outros países como um porto seguro. É fato também que a legislação que trata da questão, o Estatuto do Estrangeiro, ele é ultrapassado, que ele precisa ser modificado. E aqui fazer o reconhecimento
da luta da presidente dessa comissão, deputada João Moraes, né, e do entusiasmo dela na alteração dessa legislação, mais precisamente no PLS 288, de autoria do senador Aloysio Nunes. E são fatos. Fato também que, e aí eu queria, se fosse possível, passar as imagens. Fato também que o estado do Acre é um estado pequeno, que tem vários municípios entre os piores IDHs do Brasil, recebeu desde 2010 uma leva muito grande de imigrantes. E aí nós temos a rota que foi feita por esses imigrantes, ou parte deles, principalmente aqui do Haiti, que procuraram as fronteiras do Acre para ingressar no nosso território. Aqui. Aí nós temos aí as rotas. É fato também que o estado do Acre, mesmo com poucos recursos, e como eu disse, um estado pobre, acolheu em condições precárias, em muitas situações até subhumanas, todos esses imigrantes que chegaram às nossas fronteiras. Aí nós temos imagens de imigrantes sem Brasileia. E é fato também que o governo brasileiro, o governo federal, ele durante muito tempo se omitiu do seu papel de assumir esse problema que não era um problema do estado do Acre. Acho que todos nós concordamos nesses pontos. O fato é que por trás dessa acolhida, a princípio vista como uma forma de recepção humanitária, pesam o recebimento desses estrangeiros, e aí não são só haitianos, é bom que se diga, nós temos senegaleses, ganeses, pessoas de diversas nacionalidades, outros interesses. Por exemplo, suspeitas de superfaturamento na alimentação que é fornecida aos estrangeiros no Acre. Diversas suspeitas, inclusive denúncias em jornal. Suspeitas, por exemplo, no superfaturamento da hospedagem desses estrangeiros que chegam ao nosso estado. E suspeitas no superfaturamento do transporte, que é custeado, boa parte deles, pelo governo do estado do Acre. É fato também que o secretário de Direitos Humanos, aliás, foi convidado para essa audiência pública, por diversas vezes manifestou a sua aparente boa vontade no recebimento de diversos imigrantes. Lembro de um episódio que ele foi até o município de Inhapare, no Peru, e de lá trouxe mais de 250 imigrantes, e lá hospedou-os no território brasileiro. Essas denúncias, todas elas, foram protocoladas junto aos órgãos competentes. Essa semana, recebi a resposta do Ministério Público Federal, que determinou à Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar supostas irregularidades numa contratação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, na contratação de 10.374.000, recursos do Estado do Acre e do Governo Federal, para transportar 11 mil haitianos. Esse contrato foi assinado no dia 18 de abril passado. E aí, para encerrar minhas considerações, nós não podemos aqui perder de vista que o Brasil é um país acolhedor. Que essa casa, durante muito tempo, se omitiu, e o Congresso se omitiu, em reformular a legislação que trata dessa questão. Mas isso, no Estado de Direito, não permite que o Conselho Nacional de Imigração ele legisle, quando criou em 2012 o visto humanitário, atropelando essa casa, passando por cima do Estado de Direito, que prevê as funções de cada poder. O fato é que, extemporaneamente, depois de passado todas
isso que nós vimos, né, essa leva de imigrantes, a omissão do governo federal e essa suspeita de que o governo do estado do Acre tem outros interesses que não os interesses humanitários para receber esses estrangeiros. Essa casa agora recebe o PLC 288 para buscar, equacionar, resolver esse problema dos estrangeiros. E eu queria encerrar aqui dizendo e reforçando que o Brasil, de fato, é um país acolhedor e que tem na sua tradição o acolhimento de todos aqueles que procuram a nossa pátria. Aqui todos nós temos o sangue de índios, o sangue europeu, o sangue africano misturados. Mas nós não podemos, a pretexto de um acolhimento humanitário, permitir que coiotes oficiais ou coiotes dentro do governo, instalados dentro do executivo, se utilizem do sofrimento de pessoas que já sofrem no deslocamento, para se locupletar, para ganhar dinheiro às custas do sofrimento de quem procura o Brasil como Porto Seguro. Então, eu queria aqui encerrar, eu tenho minhas perguntas para fazer, mas vou aguardar o momento oportuno. E dando continuidade aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao primeiro parlamentar inscrito, que é o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Senhor presidente, Vossa Excelência tem 5 minutos. senhoras e senhores deputados, gostaria de agradecer